Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 28. A Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica no sentido de ressurgir a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, aguardando o esforço dos desbravadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as noções evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador e a doutrina dos espíritos no Brasil, sob a sua influência, tocava-se da luz divina da caridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparou o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, através do médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos trabalhos doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma vibrante de alegria e de esperança e considerou no campo das suas meditações e de suas preces a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o trabalho bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Existiam no Rio sociedades prestigiosas, mas cada qual com o seu programa particular, descentralizando a ação renovadora que as instruções do plano invisível traziam logicamente a todos os corações que militavam no sagrado trabalho da doutrina. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista, no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando suas atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. E Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciou a sua série de trabalhos magistrais nas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração de seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, também funcionava o Grupo Ismael com Saião e Bittencourt Sampaio, célula de evangelização cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam se reunir, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã.
Mas o tempo era de transição e de incerteza. A República, com as suas ideologias novas, filha do positivismo mais avançado, criou os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. No novo Código Penal, incluiu o espiritismo nos seus textos e o ambiente era escuro, considerando todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum. E enquanto balbuciavam-se protestos a medo, a Federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, esclarecendo devidamente a situação. Então, os mensageiros invisíveis cuidaram de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus pedidos reiterados, a palavra do mestre se fez ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. O Senhor disse com bondade: Ismael, concentraremos agora todos os nossos esforços para que os meus discípulos encarnados se unifiquem para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza e se faz necessário coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Localizarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades da direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara, e como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho, cheio de coragem e segurança, no seu grandioso apostolado. As energias dissolventes da treva no mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e doce missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase 7 anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus, com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício. Porém, Ismael não abandonou seus devotados colaboradores, reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da Federação e localizou aí dentro a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca, e a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas providências, levadas a efeito em uma das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando todos os elementos para a evangelização e deixando a Federação como o porto luminoso de todas as esperanças
entre o Grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores e representa de fato até hoje a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra se desprendia do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. As inquietações da terra muitas vezes podem separar os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérica, onde se ergue a bandeira luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil, quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. Considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a realidade é que a respeitável e antiga instituição é, até hoje, a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se conservam oponentes ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se lhes reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum, e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas da caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. Muitas vezes, as forças das sombras alimentam o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto, e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura de seu trabalho junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.